Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Ageu, é um livro de um profeta do Antigo Testamento, está lá depois de Isaías, Jeremias, Daniel, tem aqueles profetas menores, né, que a Bíblia fala. Vai procurando o que você acha. Vai passar Ezequiel, Miqueias, depois desses profetas maiores. Ageu capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Amém. A palavra do Senhor diz assim: no segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para a casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Amém? Feche os seus olhos. Pai amado, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já operou aqui no nosso meio, Deus. Como nós aprendemos com o nosso pastor, nós não pedimos a tua presença, porque a tua presença já está no nosso coração. Pai, nós estamos aqui porque queremos ouvir e aprender um pouco mais de ti. A começar por mim, quebra os nossos corações, tira todo o coração de pedra e coloca um coração de carne, Pai. Onde nós possamos ouvir a Tua palavra, onde ela vai produzir frutos, e nós possamos, Senhor, levar o Teu nome lá fora para aquele que precisa, porque ser crente dentro da igreja é fácil, Pai, mas o problema é lá fora, é o nosso testemunho, aquilo que nós falamos, aquilo que nós fazemos. Deus, seja conosco nesta noite, em nome de Jesus, amém. Amém, amados? Quem foi o profeta Ageu? O profeta Ageu, ele era um daqueles exilados. Lembra que eu preguei da última vez sobre Neemias? Ele também estava exilado lá na Babilônia. E ele foi trazido de volta para Jerusalém para edificar esta cidade, para reconstruir. E uma das coisas que o Senhor disse para aquele povo que estava regressando era para restaurar o templo, tá? Então, o primeiro mandado do Senhor para eles foi: voltem para Jerusalém e restaurem a minha casa. Tudo aquilo que está destruído, vocês vão reconstruir e fazer do jeito que eu estou mandando. E pelo que nós percebemos aqui na palavra, amados, a última coisa que eles estavam pensando era em reconstruir o templo. Porque a palavra nos diz isso. A palavra diz que o profeta é usado por Deus para dizer: olha, vocês estão apenas se preocupando com a própria casa de vocês. Vocês estão embelezando a casa, se preocupando com o que vocês vão comer, vão vestir. E a minha casa? O que vocês têm feito pelo meu templo? E aí então agora vamos pensar aqui, amados. Quando o Senhor está falando de templo, Ele não está falando de paredes, amém? O templo do Senhor somos nós, não é isso?
A palavra do Senhor diz que cada um de nós somos o templo do Espírito Santo. O pastor já nos ensinou. Não diga vamos entrar na presença de Deus, não é? Porque nós devemos carregar a presença de Deus dentro de nós, não é isso? Nós somos a arca. Lembra quando o povo de Israel, eles tinham que ter a arca da aliança para a presença de Deus? Então, onde o povo de Israel ia, eles levavam a arca, porque a arca representava a presença de Deus. Hoje você não precisa da arca. Você é a arca da aliança, amém? Você é o templo do Espírito Santo. Então, nesta noite, amados, nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre prioridade. Alguém sabe me falar o que significa a palavra prioridade? Primeiro. A pastora falou que é primeiro. Alguém mais? Principal. Ô, só a pastora que está falando? Tá 10-0 para esse lado, hein? O que é mais importante? Uhul, mais um desse lado. 2-1. Amém, amados. Prioridade é o que é mais importante, é o primeiro. Eu procurei lá privilégio, o que é imediato, o que é preferencial, não é? Aquilo que é emergencial, aquilo que muitas vezes você coloca à frente, é aquilo que vem primeiro, não é? E que a gente percebe aqui, qual é a cobrança de Deus em relação ao povo de Israel? Deus está dizendo, eu quero o primeiro lugar na vida de vocês. Eu quero ser o primeiro, eu quero ser a prioridade de vocês. Amados, eu não vou perguntar quem é que orou de manhã, quem é que orou à tarde, não vou te perguntar, mas você sabe. Você sabe se, antes de colocar o pé no chão, se você falou com o Senhor. Sabe, a intimidade que a pastora falou aqui nessa noite, quando ela disse, eu estava passando por um momento difícil, um momento de crise, nós tínhamos perdido tudo que a gente tinha, e naquele momento ela se joga no chão, e aí ela diz assim, não quis nem saber quem estava do meu lado, não é isso? Quis nem saber se alguém ia falar, olha que mulher ridícula, jogada no chão, igual Ana, não é? Lembra a Ana? Quando ela foi pedir o filho, a mãe de Samuel, que ela se jogou, o sacerdote até achava que ela estava bêbada. Mulher, para com essa bebida aí. E ela diz, não, eu sou uma pessoa que estou angustiada. Eu não bebi, eu sou uma pessoa angustiada. E muitas vezes, amados, nós precisamos nos angustiar na presença do nosso Deus. Se eu perguntar aqui também, se você tem uma necessidade, todos aqui com certeza vão levantar a mão, não é? Se a gente não tem uma necessidade física, a gente tem uma necessidade financeira, a gente tem uma necessidade familiar, a gente tem uma necessidade dentro da igreja, não importa onde, uma necessidade nós temos. E muitas vezes, nós não vamos à fonte. Nós ficamos reclamando para as pessoas, não é assim? Chega na fila do banco, chega na fila do açougue, você vê aquele monte de gente reclamando, não é? Quantas vezes, também não vou mandar você levantar a mão, quantas vezes nós também começamos a reclamar? Quantas vezes nós ajudamos a pessoa a falar, nossa, está um problema, né? O nosso governo, essa vida, está tudo caro, e você fala, tá mesmo, e é isso, e aquilo, e começa a reclamar. Quando na verdade nós precisamos parar de reclamar e ir até a fonte. Aquele que pode todas as coisas, aquele que conhece a tua vida melhor do que ninguém. É só Ele que sabe aquilo que você está passando. Sabe? Aquela lágrima que você derrama dentro do teu quarto. Aquela lágrima que você derrama no teu travesseiro. Ele sabe, Ele conhece. Então fala com Ele. Tenha intimidade com esse Deus. Escute a voz dEle. Muitas vezes nós até duvidamos. A pastora falou que escutou audivelmente. A Esther hoje falou para nós que ela ouviu 3 vezes. Será que isso existe? Será que isso é verdade ou elas estão contando história? Por que você não experimenta? Por que você não começa a pedir, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Senhor, eu preciso ter intimidade contigo. Senhor, eu preciso crescer na minha vida. Eu preciso mudar, eu preciso ser transformado. Amados, muitas vezes nós estamos buscando apenas coisas egoístas para o nosso próprio eu, para a nossa vaidade, quando o Senhor tem coisas muito maiores para você. Deus quer te levar a lugares que você nunca foi.
O Senhor diz que Ele tem coisas grandes e firmes que você não conhece, lá em Jeremias. E nós estamos nos contentando com pequeno, com pouca coisa, sabe? Às vezes Deus está falando conosco, mas nós estamos tão ocupados. A nossa prioridade é o quê? Eu preciso lavar a roupa, eu preciso passar, não é a dona de casa? Eu preciso ganhar dinheiro. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Quando, na verdade, você devia levantar de manhã e a sua prioridade tinha que ser falar com Deus. E falar, Senhor, o que eu devo fazer hoje? Senhor, eu devo continuar nessa situação? Eu devo continuar nesse relacionamento? Eu devo continuar, Senhor, fazendo o que eu estou fazendo? Sabe, amados, ter intimidade com o nosso Deus, ter intimidade. Então, quando nós falamos em prioridade, nós estamos falando em relacionamento. Nós temos 3 tipos de relacionamento: com Deus, com o meu próximo e comigo mesmo. Você já viu aquelas pessoas que são tão simpáticas com o estranho, mas dentro de casa trata a esposa com casca e tudo, o marido, os filhos, né? É igual aquela história do homem que chegou, ele ficou nervoso lá no serviço porque o patrão chamou a atenção dele. Aí ele chegou em casa e já começou a gritar com a esposa. Aí a esposa ficou nervosa, foi lá e gritou com a cozinheira. A cozinheira ficou nervosa, foi lá e gritou com o menino. O menino ficou nervoso, foi lá e chutou o cachorro. E virou aquela bagunça dentro de casa, todo mundo nervoso. Todo mundo com raiva um do outro. Amados, relacionamento. Como é que eu posso falar que eu amo a Deus? Como é que eu posso falar que Deus é meu Senhor se eu não trato bem nem as pessoas que estão do meu lado? As pessoas da minha casa. As pessoas que convivem comigo. Sabe aquela história da criança que ela falou que ela queria morar na igreja? Porque a casa dela era um inferno. Ela disse, lá na igreja meu pai é bonzinho, ele ri, ele brinca com todo mundo. Minha mãe, ele pega na mão da minha mãe, mas a hora que chega em casa, é briga, é desentendimento. Conversando com uma pessoa essa semana, uma pessoa que prega para tudo quanto é lado, casamento destruído. Eu falei para ele, para com isso, para agora. Põe a sua casa em ordem. O que adianta você falar de Deus para as pessoas e todo mundo gosta do que você fala, mas a tua casa está destruída? Primeiro conserta a tua casa. Amados, tem 2 pessoas que a gente não engana, não é? É Deus e a gente mesmo. E aí entra o relacionamento comigo. Quantas pessoas que se sabotam? Quantas pessoas que começam a dizer, eu não valho nada, eu não sei nada, eu não posso, não consigo. Ou faz igual essa pessoa, finge que não está acontecendo nada, que não precisa de mudança, que não precisa de transformação. Amados, nós temos que a cada dia ser melhores, a cada dia buscar de Deus para sermos pessoas melhores. Dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, dentro do nosso trabalho. Tinha uma pessoa que trabalhava comigo. E era uma pessoa que tinha um relacionamento muito ruim com todo mundo. E um dia ela chegou com uma camiseta escrito assim, sou de Jesus. E aí a diretora falou assim, graças a Deus, hein? Imagina se você não fosse. Adianta, amados, escrever, eu sou de Jesus, mas as minhas atitudes, as minhas palavras não mostram. Vocês estão vendo a troca de prioridade? A minha prioridade primeiro é meu relacionamento com Deus, amém? Eu e Deus. Minha segunda prioridade, o meu próximo aqui, no horizontal. Eu preciso tratar bem as pessoas, eu preciso ser diferente. Amados, se eu estou na presença de Deus, eu digo que eu tenho Jesus no meu coração, mas as pessoas não veem, ninguém vê isso, alguma coisa está errado. Eu não estou dizendo para você sair da igreja. Então a irmã falou, eu não mudo, então eu vou parar de ir na igreja. Não. Muda.
Simplesmente pede para Deus, Senhor, eu quero mudar. E mudar é tomar decisão. Mudar é falar, eu não vou fazer mais isso, ou eu vou fazer aquilo. Sabe aquela pessoa que fuma e que fala assim, amanhã eu vou parar? O regime, né? Toda segunda-feira vai começar o regime, não é assim? Segunda-feira eu começo. Segunda-feira, não. Você tem que começar agora. É hoje? Que dia que é hoje? Hoje é quarta? É hoje. Vou começar hoje, né, gente? Vou começar hoje. Perto do feriado. Não, imagina vocês. Segunda-feira eu fui na nutricionista. Segunda-feira, mas ninguém merece. Você não pode comer nada. Nós tivemos café aqui, né? Café da manhã aqui, no dia da ceia. Eu não comi nada. E o pessoal falava assim, come? Eu falava, não posso, amanhã eu tenho nutricionista. Ela vai me pesar. Aí sabe o que eu fiz? Na hora que foi marcar o retorno, a moça falou assim, tem, acho que é 8 de agosto. Eu falei, que dia que cai? Ela falou assim, numa segunda. Eu falei, não. Eu falei, marca na sexta. Aí ela mudou para sexta. Mas vocês estão entendendo, amados? Eu estou falando para você, por que eu estou falando isso? Eu emagreci mais de 20 quilos. Então eu estava bem gordinha, né? Mas eu precisei tomar uma posição. E estou ainda tomando, não é fácil. Pensa que é fácil colocar um doce na sua frente, você não poder comer, um lanche, não é? São decisões que a gente toma. Por quê? Porque eu decidi ter saúde. Amém? Eu decidi ter saúde, porque emagrecer não é beleza, é saúde. Então a gente precisa tomar algumas decisões. Quando você fala, não fume, você tem que jogar o maço de cigarro fora e acabou. E não vai fumar. Senão, tinha uma irmã, né? Na época não era muito irmã, mas a gente ia orar na casa dela e ela falava assim, olha, eu quero parar de fumar. Tó, pega meu maço de cigarro aqui, vocês orem. Aí a gente orava. Aí, irmã, minha mãe está mentindo, viu? Ela dá para você um cigarro dentro do maço, mas ela tem tudo lá dentro da gaveta. Amados, quem que ela estava enganando? A mim? Nem Deus, né? Adianta você querer parecer bonitinho para os irmãos? O pai da Mayara, ele fez isso, ele fumava antes de se converter. E quando ele se converteu, ainda ele ficou 2 anos fumando. 2 anos. E um dia ele estava fumando na rua, encontrou o Paulo Sérgio, que são primos, né? E o que ele fez? Amados, olha como que a gente é ignorante, né? Quem que não vê cigarro, fumaça de cigarro? Quem que não sente o cheiro de cigarro, não é? E meu irmão colocou a mão para trás. Na época o Paulo Sérgio era presbítero. E o Paulo Sérgio viu que ele estava fumando. E ficou lá. E ele com o cigarro aqui atrás. O que aconteceu? Queimou a mão dele. Porque o cigarro foi queimando, e queimou a mão dele. Vocês percebem? E daí? Ele podia esconder. Vamos supor que o pastor não tivesse visto, mas Deus estava vendo. Não é? Então, muitas vezes nós queremos parecer bem na fita para as pessoas. Mas Deus vê todas as coisas. Lembra? A minha prioridade é Deus. A minha prioridade é intimidade com Ele. E se eu tenho intimidade com Ele, Ele começa a falar comigo. Ele começa a falar, olha, isso que você está fazendo não está certo. Isso que você está fazendo vai te levar para o buraco. Isso que você está fazendo não vai te levar a nada. E aí você começa a prestar atenção. E aí você começa a mudar as atitudes. E aí as pessoas vão olhar para você e vão ver que você realmente é uma nova criatura. Você realmente é uma pessoa que exala o perfume de Cristo. Falando em perfume de Cristo, outro dia eu entrei numa farmácia, aquela farmácia aqui, a Raia, né, que tem aqui embaixo. E eu tinha tomado banho normal, tinha ficado com a Madê. E a hora que eu entrei, comprei o remédio, tudo que eu tinha que comprar e fui pagar no caixa. A moça falou assim, que perfume que você está usando? Meu Deus, é importado? Que perfume maravilhoso. A hora que você entrou na farmácia, eu senti o cheiro. Eu fui tão espontânea. Eu falei, deve ser o perfume de Cristo. Eu não passei perfume nenhum.
Falei, só pode ser o perfume. E ela riu, mas ela riu. Para mim foi tão normal falar que era o perfume de Cristo. Não é assim que a Bíblia fala? Vós sois o bom perfume de Cristo. É óbvio que ele estava falando da nossa maneira de ser. Mas, amados, o pastor sempre fala, Jesus é cheiroso. Amém? E se você anda com ele, as pessoas vão sentir o bom perfume dele. Eles vão sentir que você realmente tem algo diferente, você realmente tem algo a dar para mudar esse mundo. Sabe, esse mundo onde as pessoas, é o toma lá, dá cá. Você vale quanto você tem. Se você não tem nada, você não serve. E o Senhor está querendo pessoas que façam a diferença. O Senhor está contando com você para você mudar esse mundo. Tinha uma música que a gente cantava, mude o mundo mudando primeiro você. Lembram desse louvor, quem é mais antigo? Mude o mundo mudando primeiro você. Então, quando nós começarmos a mudar, as pessoas vão melhorar também do nosso lado. Há muito tempo atrás, muitos anos atrás, tinha uma propaganda que as pessoas, a mulher fazia o arroz ficava papa, né? Aquele arroz cheio d'água. E o marido falava assim, nossa amor, que delícia essa canja. Nossa, você caprichou nessa canja. Aí a pessoa ia lá, queimava o pão todo queimado. E ele falava assim, nossa amor, que pão torrado gostoso que você fez. Sabe? Amados, é difícil fazer isso? Homens, é difícil elogiar a sua esposa? É difícil elogiar aquilo que ela faz? Sabe? Teve uma época que nós trabalhamos com casais e as mulheres reclamavam muito que elas iam no cabeleireiro, voltavam em casa, o marido nem via, nem percebia, né? Você mudou alguma coisa? Não sabe. Os meninos aqui que são jovens, aprenda a dar flores, a elogiar. Mulher gosta disso, não é? Né, Esther? Gosta de flores. Já aprenda, sabe aquele negócio, grosseria, é tão feio. É tão feio, pessoa grossa, estúpida. E tem gente que acha que homem tem que ser, né? Para ser homem, tem que ser grosso. Não, tem que ser amável. É o bom perfume de Cristo. Mulheres, a Bíblia fala que é melhor morar no deserto do que com a mulher rixosa. É. Você já imaginou? O que é a mulher rixosa? Aquela mulher que o marido mal chega em casa e já começa. Onde você deixa essa meia? Essa toalha molhada na cama? E olha esse cabelo aí no ralo. Não é? Tem mulher aqui que acha que faz isso, que está rindo aí. Aí o marido sabe o que faz? Prefere ficar na rua. Né? Então, amados, prioridade. Minha intimidade com Deus. Com a minha intimidade com Deus, o meu relacionamento com o próximo, ele vai melhorar. O meu relacionamento comigo mesmo vai melhorar. Eu começo a me amar. Eu começo a ver que o Senhor, Ele me escolheu. Você tem noção de que quando o seu pai e a sua mãe conceberam você, tinha milhões de espermatozoides querendo entrar ali? E você que entrou? Você tem noção que para você nascer, milhões morreram? Quando eu falava isso na escola, os alunos, eu ganhei, fui campeão. Derramei água aqui. Foi campeão. Você é campeão. Você é uma campeã. Você foi o primeiro a chegar. Então por que você fica se sabotando? Por que você fica dizendo que você não consegue, que você não dá conta? Que ninguém te ama, que ninguém te quer? Você sabe por que você está aqui hoje? Exatamente aqui? Porque o Senhor te escolheu. Em João 15 diz, não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Eu estou aqui porque fulano me convidou. Eu estou aqui porque... Não, você está aqui porque o Senhor tem um plano na tua vida. Você está aqui porque o Senhor está dizendo para você, nesse dia que você precisa colocar o seu coração na presença dEle e deixar Ele trabalhar. E deixar Ele simplesmente ser o Senhor da sua vida. O que fala na palavra? Nós plantamos, mas colhemos pouco. Tudo que a gente ganha parece que está num saco furado. Não dá para nada. Não é? Reclamação. Já viu aquelas pessoas que pegam o salário na mão e já amaldiçoa? Essa miséria.
essa mixaria. Para com isso. Para de amaldiçoar o seu salário. Em vez disso, faz o que a pastora falou. Separa os seus dízimos, suas ofertas. E fala assim, eu estou consagrando a ti aquilo que já é teu. Você sabia disso? Que 100% do que você tem é de Deus. 100%. Se o Senhor não desse o ar para você, você não tinha levantado hoje. Quantas pessoas estão morrendo, amados, por falta de ar, que a gente tem visto, infelizmente. Está aqui de graça para nós. Amém? Está aqui, de graça. E nós simplesmente negligenciamos aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós deixamos, sabe, a vida nos levar, a vida leva eu? Não, amados, você tem um propósito. O Senhor tem algo para você. E não diga, não, já passou meu tempo, ainda sou muito novo. Não. Deus usa. Deus usou Davi, não é? Davi era um menino ainda, quando matou o gigante. Deus usou Moisés, já tinha 80 anos. Então não importa se você é menino, se você já tem uma idade avançada, o Senhor quer te usar, o Senhor quer fazer de você um vaso de bênçãos, um vaso de honra. E com certeza, se você está aqui, é porque Ele tem esse plano para você. Então, se você tem o Deus como prioridade, primeiro, o Senhor vai ocupar o lugar número 1 na sua vida, amém? Nada vai preceder o lugar de Deus na sua vida, nada. E quando eu estou falando isso, amados, não estou falando para você que você vai deixar tudo, né? Principalmente a família, hoje nós falamos muito sobre isso. Nós aprendemos assim, amados, primeiro Deus, segundo a família e terceira a obra, tá bom? Então, muitas vezes, nós queremos colocar a obra na presença de Deus, na frente da família, e não é assim. Vai ter um dia que o pastor vai chegar num domingo aqui, ele não vai estar aqui. Porque é aniversário do filho, ele foi passear no shopping com a família dele, não tem problema nenhum. Amém? Vamos estar no culto, vamos fazer o culto do mesmo jeito para Deus, e o pastor vai estar passeando com a família dele. Porque a família dele tem que estar em primeiro lugar. Amém? Se Deus é o primeiro, então Ele está adiante ou acima de qualquer coisa na sua vida. Nunca atrás. Nunca. Você nasceu com um propósito. Para conhecer, amar e servir a Deus. Você não tem outro propósito aqui. Mas eu sou médico, eu sou engenheiro, eu sou lixeiro. Não. Isso é a profissão que você tem. Mas o propósito de Deus na sua vida é servi-lo. Com aquilo que você tem, com aquilo que você é. Amém? E a palavra também, se Ele é o primeiro, Ele é o básico, o elementar, que está antes de qualquer pessoa ou qualquer coisa. E para isso, amados, vou contar com o quê? Com o tempo. Para eu definir prioridades, eu preciso saber trabalhar o meu tempo. Porque muitas vezes a gente fala assim, eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, e Deus principalmente vai ficar em segundo plano. Comece a arrumar o seu tempo, que vai dar tempo de fazer tudo. Amém? Tudo. Dá tempo de buscar Deus, dá tempo de cuidar da sua família, dá tempo de trabalhar, dá tempo de passear, dá tempo de tudo. Tá certo? E, amados, o que eu preciso, então, saber para eu ter essa intimidade com Deus? Aqui, ó. Você já ouviu falar do mapa do tesouro? Imagina que alguém fala para você que tem um tesouro e que você vai ficar muito rico. Você vai pegar esse mapa e vai procurar esse tesouro, não vai? Amém? E aqui nós temos o mapa do tesouro. Se você quer intimidade com Deus, se você quer conhecer quem é Deus, qual o propósito que Ele preparou para você, para sua família, leia a palavra de Deus. Leia a palavra do Senhor. Eu não sei se você tem esse costume, mas eu sempre ensinei minhas filhas a ler a palavra. E a Jéssica sempre está postando lá no Instagram dela, ela pega, às vezes ela tira até foto do versículo e coloca. Porque é importante, amado, você se alimentar. Quando você come, você não alimenta seu corpo? O seu espírito também precisa ser alimentado. O seu espírito precisa estar fortalecido. Se você se fortalece da palavra do Senhor, nada vai te abalar, nada. Pode cair tudo, você vai estar firmado, você vai estar de pé. Mesmo que, mas eu perdi tudo, o Senhor vai te fortalecer, Ele vai te trazer de volta aquilo que você perdeu. Se você continuar lendo aqui em Ageu, você vai ver que lá no capítulo 2 ele fala assim, a glória da segunda casa será maior do que a primeira.
Então, por mais que você esteja, não sei o que você está passando. Talvez a tua vida está difícil, talvez você está passando por problemas que você vai dizer para mim, irmã, não tem solução, não tem saída. Eu quero dizer para você, aqui nesse lugar, está alguém que pode resolver. Amém? É o Deus que tudo pode, é o Deus que tudo vê. É o grande Deus que criou os céus, a terra, o mar e criou a tua vida. A palavra diz que você ainda era informe dentro da sua mãe e Ele já te conhecia. Ele sabia quem era você. Sabe o que a palavra diz? Que o teu nome está escrito na palma da mão dEle. Ele sabe quem é você. Ele te conhece pelo nome. Às vezes nós olhamos aqui os irmãos, eu não sei o nome de todos vocês, eu não sei. Talvez o pastor Eduardo saiba, talvez não, mas ele sabe. Ele conhece, ele sabe o que você tem vivido, ele sabe o que você tem passado. E ele entra com providência, porque ele é Deus. A Bíblia diz que ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Amém, amados? Então a palavra que eu quero deixar para você nessa noite é essa. Busca o Senhor em primeiro lugar. Sabe o jovem rico? Eu sempre fico imaginando quando Jesus falou assim, vende tudo o que você tem e me segue. É minha opinião, tá? Não está na Bíblia. Eu creio que Jesus só estava testando ele. Jesus não ia tirar a riqueza dele. Talvez, se ele tirasse aquela riqueza, Jesus ia dar o dobro. Eu não sei. Mas o certo é que aquele moço, ele virou as costas. E ele preferiu as riquezas dele do que Jesus. Amados, põe uma coisa na sua cabeça. Tudo que você tem aqui, vai ficar aqui. Conhece a história de Alexandre o Grande? Quando ele morreu, ele pediu que colocassem no caixão dele 2 buracos e as mãos dele para fora. Que 4 médicos o carregassem. E que as riquezas dele fossem sendo jogadas atrás dele. Aí perguntaram para ele por quê. Ele falou, eu quero que as minhas mãos vão para fora do caixão para mostrar que eu não estou levando nada dessa terra. Eu quero que 4 médicos me carreguem para mostrar que o médico não é dono da vida. Mesmo que ele saiba muito, ele não pôde me curar. E eu quero que vão jogando as minhas riquezas, para que todos saibam que elas não vão me acompanhar para onde eu vou. Amados, o que você vai levar diante de Deus é o seu coração, aquilo que você fez aqui na terra, e se você o proclamou como Senhor da vida, da sua vida. Se o Senhor, Ele é o teu Senhor, é isso que você vai levar lá diante dEle. O resto vai ficar aqui. Então não troque Jesus por suas riquezas. Não troque Jesus pelo seu trabalho. Não troque Jesus por nada nesse mundo. Ele tem que ser o primeiro. Foi Ele que morreu na cruz por você. Não foram pessoas, não foram situações. Amém? Então a palavra que eu quero deixar para você nessa noite é essa. Quero que você feche os seus olhos. Que você tenha o Senhor como a prioridade da sua vida. Que esse propósito seja de glorificar a Deus, de amar os outros e de andar na luz. Eu só posso amar a Deus se eu amo o meu próximo. A Bíblia diz assim lá na carta de João, se você não ama o seu irmão que você vê, como você pode falar que você ama a Deus que você não vê? Talvez nessa noite tem pessoas aqui que precisam se consertar com pessoas. Talvez tenha alguém que você não converse há muitos anos. Talvez você não tenha liberado perdão. E o Senhor está dizendo para você nessa noite, assim como eu te perdoei, assim como eu tenho te aceitado, aceite o próximo. Entenda a fraqueza dele. Entenda aquilo que ele tem vivido. Muitas vezes nós só vamos saber os passos que uma pessoa dá se nós calçarmos o sapato dela. Se nós andarmos pelo mesmo caminho que ela andou.